Ô, turma, continuando, nós vamos encerrar a disciplina da mesma forma que nós iniciamos. A primeira banda que a gente homenageou foi o Deep Purple. Então nós vamos encerrar esse curso fazendo as homenagens às bandas, também homenageando o Deep Purple. Só que a camiseta é diferente. Essa é o famoso Machine Head. É um dos discos mais emblemáticos do Deep Purple. Eu acho que na primeira aula eu estava com uma camiseta do In Rock, que foi o primeiro grande disco de sucesso do Deep Purple e apresentando o Ian Gillan como vocalista. Então nós vamos encerrar o curso homenageando o Deep Purple. E agora com uma nova camiseta, um outro álbum que é emblemático deles, que é o Machine Head, que é fora de série. Então nossa homenagem ao Deep Purple, não preciso nem falar, né? Então Deep Purple por si só, uma super banda. Eu falei, inclusive comentei com vocês, que acho que há uns 2 meses atrás eu fui num show deles, aqui em São Paulo eles vieram tocar e eu fui lá. Aí não podia deixar de ir, né? Eu fui lá assistir mais um show do Deep Purple. Então a nossa homenagem ao Deep Purple e assim a gente consegue encerrar essa homenagem às bandas talvez mais emblemáticas das décadas de 70 e 80. Então não deixem de escutar boa música. E o rock and roll não morreu, que viva sempre. Tá bom? Alguma dúvida do que a gente falou lá atrás? Na última parte? Nenhuma dúvida? Bom, o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu preciso falar com vocês. Deixa eu colocar de novo aqui, deixa eu ligar o. Deixa eu ver se vai. Foi. Deixa eu colocar. Vou precisar apoiar um pouco em figuras. Então não tem jeito. Eita, mas que coisa. Agora sim. Foi. Mas vamos fazer aqui. Vamos deixar o ponto, depois eu mostro para vocês. Eu preciso falar com vocês sobre 2 parâmetros que são muito relevantes e a sua importância ela se origina do fato de que águas residuárias apresentam grandes concentrações de óleos e graxas e surfactantes. Eu vou falar primeiro de óleos e graxas. Por que é um parâmetro significativo? Porque quando a gente enxerga a conceituação de águas residuárias, vamos fazer uma conceituação, águas residuárias. E aí fica mais claro aonde que entra o parâmetro óleos e graxas. Então, o que acontece? O que, na verdade, compõe as águas residuárias, essencialmente? Primeira coisa que nos chama a atenção, excretas. Excretas, fase sólida. Excretas, urina. E todos esses elementos são transportados com a água. Ou seja, disto significa que águas residuárias apresentam sólidos. Sólidos em suspensão totais. Águas residuárias têm carga orgânica, porque muito dessa carga orgânica advém dos excretas eliminados por nós, seres humanos, seres heterotróficos. Águas residuárias apresentam concentrações de nitrogênio e fósforo, que também são oriundas da presença de excretas e urina, e tudo isso é transportado por via hídrica. Além disso, numa residência típica, eu tenho outros usos, eu tenho outras contribuições para o esgoto sanitário predominantemente doméstico. Eu tenho outros usos. Eu tenho efluentes que são oriundos
de lavagem, banheiros, né? Cozinha. Ou seja, na hora em que eu junto tudo isso, isso aqui é o que a gente chama de esgoto doméstico. Então, ao longo desse curso, a gente explorou todas as principais características dos esgotos domésticos. O fato de apresentarem carga orgânica, o fato de apresentarem nitrogênio, o fato de apresentarem fósforo, e além de apresentarem todos esses elementos constitutivos, devido à utilização da água para uso residencial, lavagem, banheiro, cozinha, além disso, águas residuárias, esgotos domésticos, apresentam o que a gente chama de óleos e graxas. Então, é natural que o esgoto doméstico, predominantemente doméstico, tenham concentrações de óleos e graxas. Lógico que, além disso, eu posso lançar na rede coletora efluentes industriais. Eu posso ter contribuições parasitárias, águas pluviais. E na hora que eu somo tudo isso aqui é o que nós chamamos de esgoto sanitário. Opa. Esgoto sanitário. Então, é normal que, devido aos nossos usos diários da água, em residências, nas indústrias, é natural que esgotos sanitários apresentem o que a gente chama de óleos e graxas. Você vai lá em casa, fez um prato, uma salada, colocou azeite. Você não vai consumir todo o azeite, fica no prato. Você vai lavar o prato. Você lavou o prato, esse azeite vai fazer parte do teu esgoto sanitário, esgoto doméstico. Você usou manteiga, sobrou um pouco no prato, manteiga, esgoto doméstico. Você foi lá, tomou banho, está sujo, tem a gordura natural do corpo, esgoto doméstico. Então é natural que águas residuárias apresentem concentrações do que a gente chama de óleos e graxas. O que na verdade a gente entende por óleos e graxas? Definição. O que na verdade é a margarina, o que é a manteiga, o que é a graxa, o que são o que a gente considera como óleos e graxas? Quimicamente são, para não errar, quimicamente, óleos e graxas são ésteres. Ésteres. Não vamos trocar, não é éter, ésteres. E o éster é alguma coisa assim, ele tem uma dupla ligação, oxigênio, uma ligação com oxigênio, um radical aqui e um outro radical aqui. Isso aqui é uma ligação éster. Então, óleos e graxas são compostos que apresentam ligações éster. E óleos e graxas, normalmente nós abreviamos. A gente chama de óleos e graxas, é um nome mais... nome completo, a gente chama de OG. Óleos e graxas. Da mesma forma que demanda bioquímica de oxigênio, a gente chama de DBO. Demanda química de oxigênio, a gente chama de DQO. Óleos e graxas a gente abrevia, a gente costuma chamar de OG. E normalmente águas residuárias apresentam concentrações de óleos e graxas que situam-se na faixa de 50 a 150 miligramas por litro. Então, não são concentrações significativas, muito elevadas, mas é o típico que nós temos em águas residuárias. Então, normalmente, esgoto sanitário e aí a gente pode classificar como esgoto sanitário fraco, médio, forte. As concentrações de óleos e graxas normalmente situam-se
na faixa de 50 a 150 miligramas por litro. Unidade, miligramas por litro. Eu já vou falar como é que nós expressamos óleos e graxas. Mas as concentrações ficam nesta faixa, de 50 a 150 miligramas por litro. São as concentrações típicas de óleos e graxas que nós encontramos em águas residuárias. São concentrações típicas. Qual que é a característica dos óleos e graxas, de compostos que contêm essa ligação éster? O que me diferencia o óleo de uma graxa? Isso aqui é interessante. O óleo, ele é líquido a temperatura ambiente. Graxa, ele é um sólido, tem características sólidas ou semissólidas a temperatura ambiente. E qual que é a característica principal? E isso é importante do ponto de vista ambiental. A massa específica do óleo, óleos e graxas, OG, é menor que a massa específica da água. Isso significa o quê? Ele vai ter uma tendência de se acumular em superfície. E essa é uma característica super relevante para a gente. Em estações de tratamento de esgotos, existe uma tendência dos óleos e graxas eles serem removidas em algumas partes iniciais do processo de tratamento. Eles formam o que a gente chama de escuma. Por exemplo, estações de tratamento de esgotos sanitários podem ter uma etapa que a gente chama de decantação primária. A decantação primária normalmente é uma unidade que tem tempo de detenção em torno de 1h30 a 2h30. E a finalidade é a separação de sólidos sedimentáveis. Essencialmente, o objetivo da decantação primária é a separação de sólidos, e que, consequentemente, vão impossibilitar uma remoção de carga orgânica. No entanto, devido ao tempo de detenção ser relativamente elevado, em torno de 1h a 3 horas, existe uma tendência dos óleos e graxas ficarem na superfície, formando o que a gente chama de escuma. E essa escuma ela é removida de tempos em tempos nas minhas unidades de separação de sólidos. Por que o parâmetro óleos e graxas ele é tão importante? Eu vou mostrar para vocês umas figuras. Estima-se que nos Estados Unidos, na Inglaterra, de 50% a 60% dos entupimentos em rede coletora se dá devido ao acúmulo de gordura, de óleos e graxas. Então, a presença de óleos e graxas em concentrações elevadas no sistema de coleta e afastamento dos esgotos sanitários causa essencialmente o entupimento das minhas partes, algumas partes constitutivas principais. Rede coletora, estações elevatórias, posto de visita, acúmulo em estações de tratamento de esgotos. Então, óleos e graxas é uma questão extremamente relevante na operação de sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Por isso que óleos e graxas é padrão de lançamento de efluentes em redes coletoras de esgotos sanitários. No estado de São Paulo, por exemplo, você não pode lançar um efluente industrial no sistema de coleta e afastamento se a sua concentração for superior a 150 miligramas por litro. 150 miligramas por litro, porque historicamente 150 miligramas por litro é uma concentração típica de águas residuárias, esgoto normalmente forte, pouco diluído. Então, padrão de lançamento de efluentes em rede coletora de esgotos sanitários, concentrações de óleos e graxas, não pode ser superior a 150 miligramas por litro. Isso significa que muitas indústrias, quando têm efluentes oleosos, e é comum em certas atividades industriais, você, para lançar esse efluente em rede coletora de esgotos, você precisa ter algum tipo de pré-tratamento. Tem que ter alguma unidade que te permita a remoção do excesso de óleos e graxas. Tem que ter algum tipo de tratamento antes desse efluente poder ser lançado em rede coletora de esgotos sanitários. Daí a importância do parâmetro óleos e graxas. Pessoal, dúvida? Por hora? Tranquilo? Oi. Águas pluviais. Águas pluviais. A gente precisa, em algum momento, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se já foi. Então,
Deixa eu colocar um pouco aqui. Deixa eu apagar aqui e aí a gente vai falando um pouquinho. Posso apagar? Então, o que acontece? Como é que eu posso ter óleos e graxas? Como é que óleos e graxas podem aparecer em corpos d'água? Então, qual que é a origem de óleos e graxas em corpos d'água? Origem de OG em águas naturais. Qual seria a primeira origem? Primeira origem. Eu posso ter, por exemplo, lançamento de esgotos sanitários não tratados. Se eu tenho óleos e graxas em águas residuárias, e se esses efluentes eles não são tratados, ao serem lançados no corpo d'água, eles são uma origem de óleos e graxas em corpos d'água. Então, qual seria a primeira origem de óleos e graxas em corpos d'água? Efluentes não tratados. É a primeira origem. Qual seria a segunda? Efluentes industriais. Eu posso ter lançamento de efluentes industriais em corpos d'água, e efluentes industriais, se não forem devidamente tratados, também podem contribuir com óleos e graxas industriais. Efluentes industriais sem tratamento. Então, águas residuárias têm óleos e graxas. Então, o lançamento de efluentes não tratados nos corpos d'água que contenham óleos e graxas podem fazer com que o meu corpo d'água venha apresentar concentrações de óleos e graxas. Terceira fonte, derramamentos. Isso aqui é um dos maiores derramamentos, transporte, né? Derramamento de efluentes. Muito comum a gente observar acidentes ambientais de transporte de combustíveis, de óleo, petróleo e etc. Então, qualquer tipo, a grande fonte de óleos e graxas em corpos d'água, essencialmente, aonde está? Em derramamento de efluentes. Quais são alguns efluentes que tipicamente contêm grande concentração de óleos e graxas? Deixa eu apagar a luz. Aí dá para mostrar aqui na transparência. Quais são as grandes indústrias que eventualmente podem contribuir com óleos e graxas? Indústria petroquímica, indústria petrolífera, laticínio, matadouro, frigorífico, são exemplos de indústrias que normalmente apresentam grandes concentrações de óleos e graxas. Qual que é o efeito no corpo d'água? Como a característica principal dos óleos e graxas é ter massa específica menor do que a massa específica da água, qual que é a tendência? Ela tende a ficar na superfície. E aí qual que é a consequência? O primeiro é visual. São características estéticas totalmente inadequadas. A segunda é que essa película que se forma na superfície me dificulta os processos de transferência de oxigênio. Além do que você tem um efeito inadequado à fauna e à flora. Então, as questões ambientais associadas à presença de óleos e graxas é extremamente significativa em corpos d'água pelos efeitos visuais, pelos efeitos à fauna e flora aquática, à vida aquática, a dificuldade de transferência de oxigênio. Isso daí causam problemas em corpos d'água. Isso sem contar efeitos outros diretamente na estação de tratamento de esgotos sanitários. Então, os efeitos ambientais são significativos. Por isso que óleos e graxas é padrão de emissão. Ele é padrão de lançamento. Concentrações típicas que a gente tem em torno de 50 a 150 miligramas por litro em águas residuárias. O que acontece? Tudo bem, eu tenho o efluente, os meus esgotos sanitários apresentam concentrações de óleos e graxas. Quanto? Na faixa de 50 a 150 miligramas por litro. Mas o que acontece quando esses compostos entram no processo de tratamento?
eles são biodegradados. Eles são biodegradáveis. E eles são passíveis de serem removidos em processos de tratamento. Eu consigo remover óleos e graxas em processo de tratamento. Por quê? Porque eles são biodegradáveis. Então, um processo de tratamento bem operado e bem projetado, eu consigo remover óleos e graxas na faixa de 90% a 95%, sem grandes problemas. Por quê? Porque eles são biodegradáveis. A tendência, eles sendo biodegradáveis, eles são removidos de forma satisfatória em processo de tratamento. Ou seja, não há nenhuma grande dificuldade. O que acontece quando essas concentrações são mais elevadas? Quando essas concentrações são mais elevadas, depois eu volto. Quando essas concentrações são mais elevadas, quando eu lanço efluentes em rede de coleta de esgotos sanitários e as concentrações são mais altas, começam a causar entupimento em estação elevatória, em rede coletora, em posto de visita. Isso aqui é uma rede com gordura. É uma rede incrustada com óleos e graxas. Tem situações muito piores. Por isso é que óleos e graxas é padrão de lançamento em redes coletoras. A concentração não pode exceder a 150 miligramas por litro. E mais uma vez, reitero, cerca de 50% a 60% dos problemas de entupimento em redes coletoras de esgotos sanitários se dá devido à presença de óleos e graxas em concentrações mais elevadas no sistema de coleta e afastamento. Isso exige com que, especialmente unidades industriais, cozinhas, sejam sempre dotadas de sistemas de separação de óleos e graxas. Ou seja, eu preciso ter algum tipo de pré-tratamento antes de lançar o efluente no meu sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Eu tenho que ter algum tipo de pré-tratamento. Isso aqui é uma tubulação envolta com óleos e graxas. É evidente que é uma condição extremada, mas mostra o problema que é. Tá joia? Pessoal, dúvidas? E aí, né? Olha o efeito num corpo d'água. Forma uma película, e isso aí visualmente é inadequado, além do que me causam enormes problemas em processos de transferência de oxigênio. Isso tem que ser evitado. Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se... Deixa eu subir. Deixa eu apagar aqui. Vamos. Vamos lá. Remoção de óleos e graxas. Como é que eu consigo remover óleos e graxas? Quais são as formas mais usuais para remoção de óleos e graxas? Bom, vamos lá. Processos biológicos. Quando a concentração de óleos e graxas é relativamente baixa, vamos dizer assim, quando as concentrações de OG são normalmente, vai colocar grosseiramente, inferiores a 300 miligramas por litro, eu consigo fazer um tratamento biológico. Eu consigo.
Eu até posso trabalhar com efluentes com concentrações até um pouco maiores, mas eu vou colocar 300 miligramas por litro como um limite. O que significa isso? Até 300 miligramas por litro, o processo biológico é uma tecnologia plenamente adequada para você conseguir remover com tranquilidade óleos e graxas, sem grandes problemas. Quando a concentração de óleos e graxas é mais alta, eu posso ter efluentes com concentrações de óleos e graxas de 1.000, 2.000, 3.000 miligramas por litro, concentrações muito maiores, efluentes oleosos, matadouro, frigorífico, cozinhas industriais. Normalmente as concentrações de OG são mais altas. Então aí normalmente, quando as concentrações são mais altas, eu posso utilizar processos físico-químicos. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Eu posso trabalhar com processos físico-químicos. Processos físico-químicos. E aí, esses processos físico-químicos, eu posso utilizar adição de coagulantes químicos ou não. Mas, essencialmente, o que eu faço? Sabendo que a massa específica dos óleos e graxas é menor que a massa específica da água, o primeiro processo clássico de separação de óleos e graxas é um processo físico. Na casa de vocês não tem uma caixa de gordura? Em muitas casas, você tem, especialmente na cozinha, onde se concentra o efluente com concentrações maiores de óleos e graxas, você tem uma caixa de gordura. Então, o que é, na verdade, uma caixa de gordura? Vamos colocar aqui. Caixa de gordura. Vou fazer um desenho simples, vai? A caixa de gordura nada mais é do que uma unidade. Normalmente tem uma separação. É uma unidade aonde eu recebo o meu efluente, faço a introdução na unidade, qual que é a característica dos óleos e graxas? Massa específica é menor do que a massa específica da água. A tendência é que os óleos e graxas, eles se acumulem na superfície. OG. OG. Normalmente você tem aqui uma passagem por baixo, e aí a coleta, meu efluente clarificado, ele vai sair por uma tubulação que vai fazer a coleta do meu efluente também por baixo. Ou seja, é alguma coisa assim. Meu efluente tratado. Ou seja, isso é um processo físico. Um processo físico de separação. Porque eu sei que a massa específica do óleo é menor, do óleos e graxas, é menor que a massa específica da água. Então, muitas cozinhas industriais, instalações normalmente de pequeno, médio porte, cujos efluentes têm concentração de óleos e graxas mais altos, têm unidades que a gente chama de caixa de gordura. E são unidades que permitem a separação, lógico, isso aqui é fechado, me permite a separação dos óleos e graxas. Ou seja, eu consigo reduzir na fonte poluidora. Eu reduzo a concentração de óleos e graxas. Óleos e graxas é um problema tão significativo que vocês observam que de tempos em tempos, as companhias de saneamento, elas fazem campanhas pedindo, recomendando que não se coloque nenhum tipo de gordura no sistema de coleta e afastamento de esgotos. Tem óleo usado? Guarde, entregue em locais onde é possível fazer a reciclagem. Não coloca isso no sistema de coleta e afastamento. Não é muito comum vocês observarem isso, essas campanhas de tempos em tempos?
E por que essas campanhas são efetuadas? Justamente para se evitar que as concentrações aumentem e coloquem em risco a operação adequada do sistema de coleta e afastamento dos esgotos sanitários. Por isso que óleos e graxas é um problema significativo. Embora as concentrações elas sejam relativamente baixas, se você comparar com DBO, com DQO, é uma concentração baixa, 50, 100 miligramas por litro. Mas se você fizer um somatório de concentrações, um somatório de lançamentos efluentes industriais e outros, você pode ter problemas em pontos específicos. Por isso é que, de tempos em tempos, se recomenda que, olha, evitem lançamento de efluentes contendo grandes concentrações de óleos e graxas, efluentes oleosos, sendo lançados no sistema de coleta e afastamento, por conta disso. Então, esta é uma unidade de tratamento simples, mas tem outras. Quando você tem sistemas mais significativos, sistemas de maior porte, aí normalmente você tem o que a gente chama de sistemas API. Isso, por que chama API? Isso aqui é American Petroleum Institute. É um sistema de tratamento que foi projetado para tratamento de efluentes oleosos em indústrias petroquímicas. E também se baseia num processo físico-químico. Na verdade, é uma... Deixa eu mostrar uma figura para vocês que é melhor. Deixa eu mostrar uma figura que aqui é melhor. Deixa eu mostrar uma figurinha que é melhor. Ó, isso aqui é uma caixa de gordura. Uma caixa típica. Eu tentei fazer um desenho. Você tem uma entrada. Normalmente são divididas em duas câmaras. Tem uma primeira saída e uma segunda saída. Como a massa específica do óleo é menor que a massa específica da água, ela vai se acumular superficialmente. De tempos em tempos, eu faço a limpeza, retiro a gordura, e aqui o efluente tratado, aí ele pode seguir para o sistema de coleta e afastamento sem maiores problemas. Isso aqui é uma caixa de gordura, é muito simples. A segunda unidade que eu comentei com vocês, a gente chama de sistema API. O sistema API já é um sistema mais sofisticado, contínuo, e também da mesma forma, é um sistema que envolve separação de sólidos, porque a massa específica é menor que a massa específica da água. O óleo vai tender a se acumular superficialmente. E ele é retirado de tempos em tempos por um sistema contínuo. Isso aqui é muito empregado em instalações industriais que geram normalmente grandes quantidades de efluentes oleosos. A gente chama de sistema API. São sistemas normalmente industriais. Você projeta o sistema ou compra o sistema já pré-fabricado e você faz um pré-tratamento para remoção de efluentes oleosos. Uma outra tecnologia é para flotação por ar dissolvido, que aí já são equipamentos mais sofisticados. É muito utilizado em matadouro, muito utilizado em frigorífico. E aí fazem também o princípio de separação é a introdução de ar dissolvido. E aí a separação da gordura vai acontecer porque a massa específica do conjunto é menor que a massa específica da água. A flotação por ar dissolvido é uma excelente tecnologia para remoção de óleos e graxas em efluentes oleosos. Então, duas tecnologias principais: processos físico-químicos e processos biológicos. O processo físico-químico ele é muito indicado quando eu tenho efluentes com concentrações elevadas de óleos e graxas. Então, normalmente, eles são empregados como sistemas de pré-tratamento. Eles reduzem a concentração de óleos e graxas. E essa redução ela é significativa porque ela me permite que eu possa, posteriormente, fazer um tratamento biológico. O que eu consigo com o tratamento biológico? Óleos e graxas são biodegradáveis? São. Água residuária típica. Quais são as concentrações de óleos e graxas? De 50 a 150 miligramas por litro. Valores típicos de uma ET. Óleos e graxas afluente a uma ET. Médias mensais.
ora um pouco mais alto, ora um pouco menor. Por que é menor aqui? Porque aqui dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, as concentrações são mais baixas e aqui as concentrações são mais altas? Porque em períodos mais secos eu tenho uma contribuição menor de águas pluviais no sistema de coleta e afastamento. Eu tenho um efeito de diluição muito menor, a concentração é maior. Grande contribuição de águas pluviais no sistema, eu tenho um efeito de diluição muito significativo, as concentrações são menores. Mas e daí? O que eu consigo com isso? Olha o meu efluente tratado. Ó, a escala é diferente, hein? 40, 160 miligramas por litro. Olha um efluente tratado numa ET, uma ET típica, um processo biológico típico. Eu tenho concentrações na faixa de 2, 6 miligramas por litro. Qual que é a eficiência de remoção que eu consigo? Putz, 90% de remoção. 95% de remoção. Porque óleos e graxas são biodegradáveis. Tá certo? Joia? Então, normalmente, vocês vão observar isso e é muito comum. Muito comum. Deixa eu fazer um... Aí, peraí. Deixa eu subir. Muito comum. Então vamos lá. Muito comum acontecer isso. Eu coloquei aqui sistema de esgotamento sanitário. Muitas vezes a indústria ela tem efluentes com concentrações de óleos e graxas relativamente elevados. Por exemplo, eu posso ter um efluente com uma concentração de óleos e graxas em torno de 2.000 miligramas por litro. Qual seria o caminho tradicional desse efluente? Eu posso, eventualmente, lançá-lo no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Mas como essa concentração é elevada, eu não consigo fazer esse lançamento. Por quê? Porque na rede coletora, a concentração de OG, eu só posso lançar um efluente cuja concentração de OG seja menor ou igual a 150 miligramas por litro. Isso é um padrão de emissão. Na verdade, é um padrão de lançamento do meu efluente em rede coletora de esgotos sanitários. Então, muitas vezes, como a indústria não pode fazer esse lançamento diretamente, ela precisa colocar em algum ponto um sistema de pré-tratamento. Vou colocar em outra cor. Eu preciso colocar um sistema de pré-tratamento. E esse sistema de pré-tratamento, aí é onde normalmente nós acabamos empregando processos físico-químicos. É lógico que esses efluentes, eles não contêm só óleos e graxas, podem conter outros constituintes. Então, antes de eu poder fazer esse lançamento do efluente em rede de coletora de esgotos sanitários, eu tenho que ter um pré-tratamento. E a concepção desse pré-tratamento é feita para a remoção de uma série de contaminantes que, porventura, não causem nenhum tipo de dano no meu sistema de recebimento de esgotos sanitários e não cause também nenhum dano na própria estação de tratamento de esgotos sanitários. Então, normalmente, as indústrias têm sistemas de pré-tratamento. E o mais comum nesses sistemas de pré-tratamento, quando a gente quer remover óleos e graxas, a gente faz por meio de processos físico-químicos. E aí pode ser caixas de gordura simples desse tipo,
podem ser sistemas do tipo API, pode ser flotação por ar dissolvido, posso combinar com processo de coagulação química. Aí, normalmente, o pré-tratamento, a gente acaba envolvendo processos físico-químicos. Tá joia? Tranquilo? Vocês têm uma disciplina no curso que ela é eletiva, que é tratamento de, acho que é eletiva, tratamento de efluentes industriais. Lá, vocês aprendem a fazer o dimensionamento desses sistemas de pré-tratamento, de tal forma que seja possível atender aspectos legais de lançamento em rede coletora de esgotos sanitários ou lançamento de efluentes em corpos d'água. Tá bom? Análise de óleos e graxas. Como é que eu faço a análise de óleos e graxas? Eu vou mostrar pedaços da análise, porque esse vídeo foi um dos mais longos. Mas a essência da análise, ela é uma análise gravimétrica. Ela envolve pesagem, massa. Só que o que eu vou fazer? A análise de OG. Eu tenho alguma coisa na água que eu chamo de óleos e graxas e eu preciso quantificar. Só que eu tenho que extrair isso da fase líquida. Eu tenho que fazer algum tipo de extração disso. Você vai dizer, ué, mas a massa específica é menor que a massa específica da água, então deixa esse material em repouso durante um tempo e a tendência vai ser se separar. Não dá. Não dá porque parte desse material ele pode estar emulsificado. Não posso. Eu tenho que fazer uma extração. Como é que eu faço essa extração com solvente? Que solvente que é esse? É o N-hexano. Eu vou utilizar N-hexano. Hexano é um hidrocarboneto. N-hexano são 6 carbonos de hidrogênio, uma molécula linear. Eu vou utilizar o N-hexano, vou fazer a extração disso. Então, por isso que óleos e graxas, a gente chama de OG, mas na verdade isso aqui tem um outro nome. A gente muitas vezes chama óleos e graxas material solúvel em N-hexano. Eu preciso de uma etapa de extração. Eu vou extrair os óleos e graxas. Eu vou extrair esse negócio por meio de um solvente. Então, a definição de óleos e graxas é todo material que é solúvel em N-hexano. A definição mais formal, a gente chama de óleos e graxas, mas a definição formal é todo material que é solúvel em N-hexano. Quem que é solúvel em N-hexano? Óleos, graxa, gordura, cera, compostos que têm ligação, preferencialmente compostos que têm ligação éster. Vou extrair. Vou extrair tudo isso. E aí eu vou quantificar por pesagem. Só que essa extração, ela é um negócio chato de fazer. Eu vou mostrar pedaços da análise, depois vocês procurem assistir o vídeo inteiro. Então, óleos e graxas, a gente normalmente chama de material solúvel em N-hexano. Essa análise é chata de fazer. O que o Fábio vai fazer? Como é que a gente faz essa análise? Na verdade, o que a gente quer é mostrar para vocês os passos principais e entender o que está envolvido. O que o Fábio vai fazer? Ele vai pegar a amostra e ele vai dar um jeito de acidular a amostra. Ele vai acidular a amostra com ácido clorídrico. Por quê? Porque ele quer quebrar a emulsão. Muitas vezes eu tenho partículas de óleos e graxas, partículas coloidais de óleos e graxas, eu tenho que separar da fase líquida. A gente chama de quebrar a emulsão.
E para quebrar a emulsão, o que o Fábio vai fazer? Ele vai pegar tudo isso, vai abaixar o pH para em torno de 4, e aí ele vai fazer uma filtração disso, para tentar segurar todo esse material que vai ser passível de ser extraído com o N-hexano. Então, vamos mostrar os passos. Ele está pegando, eu não sei se vocês estão vendo, ele está pegando um papel de filtro, um papel. Ele vai pegar esse papel de filtro, vai montar num funil e vai colocar, vai filtrar o objeto da análise, vai filtrar uma vez quebrada a emulsão. Só que nesse papel de filtro, ele vai fazer a filtração com terra de atomácia, para ajudar no processo de filtração. A amostra está aqui. Ele pegou uma amostra. Pegou a amostra. Vai acidular para quebrar a emulsão. Vai pegar um volume. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Vamos lá. A amostra está aqui. Está aqui. Ele vai colocar umas gotinhas. Está vendo que ele está colocando umas gotinhas? Ele está acidulando a amostra para quebrar a emulsão. E ele vai completar o balão. Ou seja, ele só abaixou o pH da amostra. Normal, isso é simples. Ele abaixou o pH da amostra. Os óleos e graxas estão aí. Estão nessa amostra. Está aí. Só que ele tem que dar um jeito de pegar este material e separar para poder fazer a extração. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma filtração. Ele vai pegar esse funil, vai colocar um tecido embaixo e um papel de filtro. Só que ele não vai conseguir filtrar essa emulsão no papel direto, não dá. Para auxiliar a filtração, ele vai fazer uma filtração prévia com terra de atomácia. Terra de atomácia é um sólido, é uma argila. Ele vai passar uma solução de terra de atomácia. É um auxiliar de filtração. Ele vai colocar um pouco de água. Aqui. Aí ele vai fazer uma filtraçãozinha com terra de atomácia. Ele está com um beckerzinho, é um voluminho de terra de atomácia. Show. Ele colocou lá, vai filtrar. Colocou? Não colocou. Ele está explicando. Deixa eu adiantar mais um pouco. Ó, isso aqui não é a amostra, é só a terra de atomácia, que é uma argilinha. Ela vai ficar no papel. Aí vai me ajudar na filtração. Aí o que ele vai fazer? Vai filtrar a amostra agora. E qual que é a ideia? A ideia é que uma vez quebrada a emulsão, os óleos e graxas consigam ficar retidos nessa terra de atomácia, nesse papel de filtro. Agora ele vai filtrar a amostra. Lá vai, filtrou. Como
em meio ácido, eu quebrei a emulsão, em tese, esses óleos e graxas e um monte de coisa vão ficar tudo aqui. Aí você vai dizer, ué, como é que eu tiro os óleos e graxas daí? Aí é onde entra a etapa de extração, que eu vou mostrar para vocês. Filtrou. Ele vai tirar tudo isso daí, tá vendo? Tudo que está aqui dentro, ele vai tirar daqui e vai colocar num cartucho. Tá vendo? Agora ele vai fazer um trabalho de... É como se fosse um crepe. Vai tirar tudo disso aí e vai colocar naquele cartuchinho ali, ó. Vai colocar tudo aí dentro. Os óleos e graxas estão aí. Tá tudo aí. Agora eu preciso tirar os óleos e graxas daí de dentro. É aí onde entra a etapa de extração. A extração está aqui. Aonde entra o N-hexano? Está aqui. Isso aqui é um extrator, que é um condensador. O que o Fábio vai fazer? Ele vai pegar um certo volume de N-hexano e vai colocar no balão, nesse balão. Ele vai pegar o N-hexano e vai colocar nesse balão. O N-hexano pega fogo. Um dos acidentes mais comuns no laboratório é escapar N-hexano e pegar fogo. Aí tem que ir lá correndo com o extintor e apagar. Já aconteceu umas 3 vezes. Aquele cartuchinho, ele vai aqui dentro. Isso aqui é um tubo extrator. Por isso que é uma análise chata de fazer. Aquele cartuchinho vai ali dentro. E o N-hexano vai nesse balão. Isso vai ser colocado numa chapa de aquecimento. A temperatura de ebulição do hexano acho que é 80 graus. 60 graus, 80 graus. O hexano vai evaporar. Ele vai evaporar, vai condensar e vai passar aqui dentro. E vai extrair os óleos e graxas daquele cartucho. Essa análise é muito chata de fazer. Vamos ver ele montar esse conjunto. Então, o Fábio está pegando o N-hexano, vai colocar no balão. Aí ele vai colocar o tubo extrator no balão. Tá falando mais detalhes, né? Tá vendo que ele pegou aquele cartuchinho e colocou aqui dentro, desse tubo de extração. Colocou aqui dentro. Colocou aí dentro, vai para a extração agora. Essa análise demora 4 horas. Esse processo de extração demora umas 4 horas. Por isso que é uma análise muito chata de fazer. Mandar mais um pouco. Montou o conjunto. Vai ligar o aquecimento. Quando ligar o aquecimento, o hexano vai começar a evaporar. Ele vai condensar e vai cair aqui dentro. E vai extrair os óleos e graxas. De novo. Ó. A velocidade está aumentada. Está fervendo, condensou, vai cair aqui. Aí olha o que vai acontecer. Ele tem uns pequenos sifão. Aí o hexano vai varrer esse tubo.
E assim vai sucessivamente. Um outro ciclo. Ele tem que fazer um certo número de ciclos do hexano varrendo o cartucho. O hexano varre o cartucho, até extrair todo o hexano. Quer dizer, extraio os óleos e graxas do cartucho e passo para o hexano. E depois que terminarem todos esses ciclos, onde é que vai estar os óleos e graxas? No hexano. Aí eu tenho que evaporar o N-hexano desse balão. E aí, por diferença de massa, eu calculo os óleos e graxas. É uma análise muito chata de se fazer. Mas é assim que a gente faz. É uma extração. Eu estou fazendo uma extração dos óleos e graxas por via líquida. Então, esse processo de extração demora em torno de mais ou menos 4 horas. E aí eu extraio todos os óleos e graxas do cartucho. E aí eu passo os óleos e graxas para o hexano. E aí depois eu tenho que evaporar o hexano, e aí o peso do balão, a massa inicial do balão menos a massa final, é o que a gente chama de óleos e graxas. Por isso que é uma análise muito chata. Por isso que é essencial, o aspecto essencial dela é envolver uma extração líquido-líquido e envolve uma pesagem, gravimetria. Eu estou medindo, pesando a massa do balão, no início e no fim. A ideia aqui é a gente dar esses highlights da análise. Depois, é interessante que vocês procurem assistir o vídeo todo, porque aí o Fábio traz uma série de detalhes e mais informações. Tá joia, turma? Dúvida? Tranquilo? Posso parar? Tudo bem, turma? Tranquilo? Ops. Pessoal, alguma dúvida? Por hora? Se porventura vocês precisarem calcular volume de escuma produzido numa ET, vocês saberiam fazer isso? Saberiam fazer? Saberiam fazer? Ó. Um exercício, mas eu vou deixar para vocês pensarem. Eu vou guiar a solução. Um efluente industrial tem vazão de 20 litros por segundo. Eu tenho uma concentração de OG no afluente igual a 2.000 miligramas por litro. Eu tenho um sistema de tratamento que consegue me produzir uma concentração efluente de 300 miligramas por litro. Ou seja, qual que é o esquema? Eu tenho um tratamento
recebe um efluente com concentração de 2.000 miligramas por litro e por um processo de separação físico-químico, me reduz para 300 miligramas por litro. Só que esses óleos e graxas separados precisam ir para algum lugar. Eu tenho que, deixa eu colocar aqui, tratamento, eu tenho que retirá-los do sistema. Qual que é a quantidade? Qual é essa vazão? Qual que é esse volume? Vocês conseguiriam calcular? Estimar? E como é que, para fazer esse dado, para fazer essa conta, que informações que eu preciso? Como é que eu posso fazer isso? Que informações que eu preciso para resolver esse problema? Esse é um problema típico de tratamentos de efluentes industriais. Eu reduzi a minha concentração de óleos e graxas de 2.000 para 3.000. Só que eu estou gerando uma certa quantidade de escuma. Qual é essa quantidade? Como é que eu posso calcular? Que conta que eu faço? Qual que é a massa que eu separo? Qual é a taxa de separação de óleos e graxas que eu tenho aqui? Oi? Olha, a taxa removida, quanto que é? É a vazão. Que vai multiplicar quanto? OG inicial menos OG final. Quanto que é a vazão? 20 litros por segundo. Quanto que é a diferença do OG inicial e final? 1.700 gramas. Cuidado com as unidades. Miligramas por litro. Se eu fizer essa conta, essa é a massa removida. Metro cúbico por segundo, litro por segundo, miligrama por litro, isso aqui é gramas por segundo. É massa por segundo, é vazão mássica por segundo. Só que isso é massa. E como é que eu consigo estimar massa, né? Vazão, massa. E como é que eu consigo estimar a vazão? O que eu preciso? Ou massa específica. Mas a massa específica disso não é menor que a massa específica da água? É. Normalmente os óleos e graxas têm massa específica em torno de 850 a 950 quilos por metro cúbico. Portanto, se eu tenho a massa removida e eu tenho a massa específica, eu consigo transformar isso em uma taxa de remoção em volume. Fácil. Perceberam? Ou seja, isso aqui é uma breve manipulação de dados, de números, o que eu consigo fazer com óleos e graxas. Se você fizer essa conta, branco, vai? A massa removida, 20 litros por segundo, 20 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo, que vai multiplicar 1.700 miligramas por litro, que equivale a 1.700 gramas por metro cúbico.
Mas eu não quero isso em segundos. 86 segundos por dia. Mas eu também não quero isso em gramas. Normalmente a gente quer em quilos. Divide 1000 gramas por quilo. Isso vai me dar uma taxa de massa removida quilos por dia. Quanto dá essa conta? Alguém faz essa continha para mim. Então vamos ver se eu não errei. 20 litros por segundo. 20 vezes 10 é menos 3 metros cúbicos por segundo. Multiplico por 1.700 grama metro cúbico, certo? 86.400 para passar isso de segundos por dia. Divido por 1.000 gramas por quilo, vai dar uma massa removida. Essa massa é quanto? 293,8. Cuidado com a unidade, quilos por dia, certo? Isso é massa. E a vazão volumétrica? Como é que eu posso calcular? É a massa removida dividido pelo ρ, tá certo? Isso. ρ do óleos e graxas. 293,8 quilos por dia, para não errar, dividido por... Vamos adotar, por exemplo, um ρ, vamos adotar, vai, médio, 900 quilos por metro cúbico. Então, qual que é o volume de escuma por dia? Veja que todos esses cálculos eu estou fazendo apoiado no fato de que eu tenho os valores de óleos e graxas afluente e efluente. É simples. Da mesma forma que a gente fez no início do curso, a gente analisou unidades de separação de sólidos, eu tenho SST afluente, SST efluente, massa de sólidos removida, consigo calcular massa, taxa mássica, taxa volumétrica. A gente fez isso ao longo do curso, apoiando-se em valores de SST, SSV. Mesma coisa aqui. Quanto dá isso? Metro cúbico por dia. Então, aproximadamente meio metro cúbico de escuma por dia. Pronto. Não é muita coisa. 20 litros por segundo? Tranquilo, turma? Joia? Dúvidas? Bom, então, relembrando, semana que vem, nossa prova. Tragam uma folha A4, escrito de próprio punho. É a folha A4 nossa cola padrão. Escrevam o que vocês quiserem, tragam as informações que vocês quiserem. É uma cola padrão, escrito de próprio punho. Tragam para poder fazer a prova. Lembrem que a prova é peso 2, então ela é importante. Eu sei que teve gente que deu uma balançada na P1. Dá uma estudada, revê os exercícios que a gente fez em sala de aula. As aulas estão gravadas, e aí dá para tirar uma nota boa e ficar tranquilo. Não esquece que é peso 2, então é mais sossegado. Tá? Essa disciplina tem muita informação. A gente estudou, puxa vida, os parâmetros principais, as análises principais que a gente trabalha em água e esgoto. A gente tem muita informação, desde o primeiro dia do curso até agora. Lógico que ninguém vai conseguir decorar esse monte de informações simplesmente porque fez uma disciplina. Como é que esses valores se tornam? Isso eu comentei, acho que no final da aula da semana passada. E eu falei, puxa vida, deixa eu fazer esse comentário geral. É difícil a gente gravar tudo isso numa disciplina, gravar esses números. Então, por exemplo, na cabeça de quem trabalha já há um certo tempo na área, é muito fácil você falar, DBO do esgoto bruto é de 200 a 400, a DQO é de 400 a 800.
Nitrogênio NKT do esgoto é da ordem de 40 a 80 miligramas por litro. Fósforo é da ordem de 4 a 10 miligramas por litro. Muitas vezes é difícil a gente gravar tudo isso. A alcalinidade, o que é mesmo? Aquela capacidade da amostra, de uma amostra de neutralizar ácidos fortes, de resistir à mudança do pH devido à adição de ácido. É difícil de lembrar de tudo. É muito difícil. A única forma de vocês gravarem isso, não tem jeito, é trabalhando. Vocês vão ver aqui, numa disciplina, vão estudar, vão fazer uma prova. Vão sair, no semestre que vem, vocês vão esquecer provavelmente 80%. Vão esquecer. Vocês vão relembrar de novo quando vocês forem fazer disciplinas específicas. Tratamento de águas de abastecimento, a gente volta a falar de novo em turbidez, SST, alcalinidade, cloro residual, flúor. A gente volta a falar tudo de novo. Vocês vão ver uma disciplina de tratamento de águas residuárias. Lá vocês vão falar em DBO, DQO, vão falar em sólidos, nitrogênio, fósforo, concepção de etes, gradeamento, caixa de areia. Vocês vão fazer as disciplinas? Vão esquecer. Vão se formar. Quando vocês forem para o mercado, e aí vocês vão, eventualmente, trabalhar na área. Aqueles que forem trabalhar na área vão voltar em algum momento e vão voltar de novo a ter que lidar com esses parâmetros. Vão fazer estudos de qualidade da água, corpo receptor, estudo de autodepuração, monitoramento de efluentes industriais, vão fazer projeto de ETA, projeto de ET. Aí vocês vão começar a relembrar tudo de novo. Só que aí a lembrança é diferente. É uma lembrança no qual vocês, por estarem trabalhando, é uma lembrança no qual vocês vão começar a trabalhar com um parâmetro, entender mais fortemente a importância do parâmetro, vão discutir, eventualmente, aspectos analíticos, vão fazer projeto, e aí, na medida que vocês forem trabalhando, esses valores vão entrando na cabeça. Eles vão se incorporando, porque isso vai se tornar uma coisa do dia a dia. Só que a vantagem é que, como vocês viram isso no curso, você vai dizer, eu guardei o conhecimento, eu estudei isso. Esse conhecimento está guardado em algum lugar na cabeça. Ele guardou lá numa caixinha e fechou. Você esqueceu. Mas quando você for ver de novo, essa caixinha vai abrir. E você vai relembrar naturalmente. Na hora que vocês forem reestudar, e o estudo é para a vida toda, não tem jeito. Não se iludam, não acham que acabou o curso de graduação, puxa vida, agora o grosso que eu tinha que estudar, eu já estudei. Ao contrário, na verdade o que vocês viram no curso de graduação é 0,5% do que vocês vão trabalhar na vida profissional. Só que é muito mais gostoso, porque vocês vão reabrir essas caixinhas, vão pegar aquele conhecimento que estava lá atrás, vão relembrar, vão estudar de novo, e aí como vocês têm uma base boa, porque aparentemente é um bom curso, vocês têm uma base boa, relembrar isso é uma coisa muito natural, muito simples. É mesmo aquele negócio de DBO última ou carbonácea. Lembrei. Você vai reabrindo essas caixinhas, vai relembrando tudo de novo. E aí você vai estudando, vai relembrando, e aí esses valores eles vão se consolidando na cabeça. Vai formando um histórico de dados e informações onde isso se consolida. Mas essa consolidação não é aqui. Essa consolidação é trabalhando, é no mercado. É lá que vocês vão conseguir consolidar. Aqui a gente dá uma base, uma boa base. Mas a gente entende que a quantidade de informações é enorme. Cada semana é um parâmetro, 2 parâmetros. Nossa, para gravar tudo isso é difícil. Mas a gente procura dar uma boa base para que vocês consigam depois seguir adiante. Mas essa consolidação é trabalhando. E o conselho que eu dou para vocês, se é que eu posso dar algum conselho, não tem jeito. Na vida não tem nada fácil. Se fosse fácil, a gente não estava num mundo difícil. Então é porque a gente tem que passar por um conjunto de experiências tais e que a gente consiga aprender muitas coisas. Não tem nada fácil. A vida vai exigir de vocês estudo contínuo. É que lá fora é mais gostoso. Porque pelo menos lá você estuda, mas você está trabalhando, está recebendo um salário. É diferente. O incentivo é outro. Aqui é mais chato. Você faz um monte de disciplina, faz cálculo,
faz resistência dos materiais, ai meu Deus, aí faz mecânica dos fluidos, faz hidráulica, que é importante, é muita coisa. Lá você vai ter que ver isso, você vai ter que ver tudo de novo. Você vai fazer isso da hidráulica? Vai projetar ETA, ET? Vai, mas é diferente, lá você está recebendo um salário. Então o incentivo é outro. E aí fica mais gostoso. Mas o estudo é para a vida inteira. Inteira. Então, não esqueçam. Deixa eu dar um último aviso antes da gente encerrar. Já estamos além da aula. Eu acho que eu já contei isso para alguns de vocês, ou alguns que tenham feito alguma disciplina já comigo. Quando eu me formei, não tinha mimimi não, velho. Não tinha esse negócio de mimizento, não. Era tudo da base da porrada. Eu me formei, mas olha a diferença. Eu fui trabalhar numa firma e o meu chefe, ele era um japonês. Cheguei lá, me formei e fui trabalhar. E aí cheguei lá e depois de 2 semanas, ele era baixinho, ele chegou para mim assim e falou, você aí. Ele era chefe, era pessoa importante lá, né? Você aí. Vou dar um conselho. De aquele jeito meio duro, né? Se você quer ser alguém nesse negócio aí de saneamento, você trata de pegar aquele livro lá do Venteschow. O Venteschow é um autor de um livro muito famoso de hidráulica, chama Open Channel Flow. É um livro muito famoso de hidráulica fluvial. A hidráulica que vocês têm, acho que hidráulica 1 ou hidráulica 2, é hidráulica de canais. Então, pega lá o livro do Venteschow e estuda inteirinho, cabo a rabo. Falei, e como você é burro, você é meio burro, você vai estudar e não vai entender nada. Você trata de estudar de novo, você lê tudo de novo, porque você é burro, você não vai entender. Você é meio tapado. Você trata de estudar esse livro de cabo a rabo e entender tudo, se você quiser ser alguém nesse negócio de saneamento. Mas olha, ele foi duro comigo. Mas eu sabia, depois eu fui perceber, que ele, na verdade, ele me chamou na... Como é que eu... ele me chamou no brio. Dizer, vamos ver se esse menino é fraco ou ele é forte. Ele me chamou no brio. E ele falou o seguinte, ó, você vai na biblioteca da firma, lá naquele tempo, as firmas tinham biblioteca. Vai na biblioteca da firma, pega o livro. Eu vou deixar você estudar 2 horas do teu expediente aqui. Quando chegar às 5 horas da tarde, você pode estudar das 5 às 7. Fica aí estudando. Não tem problema não. A firma vai pagar para você estudar. Mas você estuda esse livro de ponta a ponta. Bom, ele realmente tinha razão. Eu sou meio burro. Porque tem coisa que até hoje eu não entendi. Isso é verdadeiro. Mas ele me chamou nos brios. Então, o que eu recomendo para vocês? Conselho, porque vocês vão chegar lá. O que vocês têm que ter boa base? Turma, não tem jeito. Para você poder fazer qualquer coisa na área ambiental, eu já vou fazer as correções. Não precisa assustar, não. Turma, tem que ter uma boa base de mecânica dos fluidos. Mas, ó, você vai dizer, mas mecânica dos fluidos é difícil. Não, calma. Mecânica dos fluidos para a gente é uma base. Tenham sempre um bom livro de mecânica dos fluidos com vocês. Sempre um bom livro. A gente esquece as coisas, não lembra, não tem problema. O dia que você precisar, você pega o livro e reestuda. Tem base boa? Você vai recuperar. Por que mecânica dos fluidos é importante? É importante para isso aqui, para a hidráulica. Isso aqui é o nosso carro-chefe. Isso aqui é o nosso carro-chefe, hidráulica. Só que para que eu possa entender bem hidráulica, eu preciso de mecânica dos fluidos. Por que a hidráulica é importante? Porque não tem nada que a gente faça na área ambiental que não precisa de hidráulica. Você vai projetar uma ETA, vai projetar uma ET, vai fazer um estudo de um corpo d'água, um estudo de autodepuração, você tem que saber hidráulica. Só que a hidráulica ela é muito bem fundamentada quando você tem uma boa base de mecânica dos fluidos. Para isso aqui,
você tem que ter uma coisa aqui atrás. Cálculo. Mas não é para saber aquele cálculo, né? Não, mas entender o que é. Entender o que é um divergente, o que é um rotacional. Ninguém vai fazer cálculos ultra sofisticados. Cálculo diferencial integral, né, pai? Cálculo diferencial barra integral. Mas se você tem uma boa base disso, você entende isso, você entende isso, você entende isso. E depois? Qualidade da água. Aqui. Essa disciplina, vocês estão tendo uma base de parâmetros de qualidade da água. Para quê? Essa disciplina, ela é um ponto de partida para você poder entender tratamento de água, tratamento de esgotos, projetar ET. Só que você não consegue projetar isso e isso se você não tem isso. Só que isso e isso depende disso. Então, se você souber bem isso e bem isso, isso aqui é mamão com açúcar. E quer dar um salto adiante? Vocês devem ter aqui no curso tratamento de efluentes industriais. Puxa vida, eu sei bem, porque tratamento de efluentes industriais, eu preciso saber bem disso. Ora, e você finaliza com reuso. Se você tiver uma boa formação disso tudo, rapaz, você está feito. Você está feito. Então não é à toa que o curso tem um sequenciamento. Então essa disciplina tem muita informação? Tem. Vai terminar aqui? Não, mas isso aqui vai complementar isso que vocês vão ver na frente. Isso aqui, turma, é o exercício profissional da vida de vocês. É projetar ETA, projetar ET, trabalhar com efluentes industriais, trabalhar com legislação, trabalhar com estudo de impacto ambiental, reuso de água. Reuso, hoje em dia, é uma necessidade por questão de custo, por condição econômica, por condição de boas práticas ambientais. Cara, está aqui, é a estrutura. Então, é o conselho que eu dou para vocês. Estudem sempre. Peguem os casos, tirem fotografia, analisem, guardem dados, vai guardando tudo na cabecinha. Tá feito. Tá joia? Eu vou voltar a falar com vocês de novo sobre isso, só que nós vamos falar aqui. Provavelmente no ano que vem, dezembro? No ano que vem vocês devem fazer tratamento de água. Provavelmente, acho que no primeiro semestre, né? No primeiro semestre a gente vai se encontrar de novo. E eu vou falar de novo com vocês sobre isso aqui. E aí vocês vão, turma, ficar batuta. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Então, turma, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo curso, pela oportunidade, o curso gravado. Lembrando, as aulas estão gravadas, estão lá na playlist. Assistam de novo, assistam os exercícios, que aí a prova é facinho. Tá bom? É tranquilo. Mas tem que estudar. De graça, as coisas não chegam não, velho. Bom? Turma, beleza? Então, tchau.